pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Sim, este que é um dos grandes problemas das principais capitais e cidades brasileiras e das grandes metrópoles mundiais. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente pensa em deslocamento, transporte de pessoas ou bens. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, é muito difícil a gente não pensar em automóvel. No século XX, o automóvel surgiu como um grande aliado no transporte e deslocamento de pessoas e bens. Mas o grande aliado do século XX tornou-se o grande vilão no século XXI, devido a grande quantidade de congestionamentos, de tráfego, a perda de tempo das pessoas no trânsito e o desperdício de combustível, que, é claro, gera um problema ambiental, já que a gente sabe que os combustíveis utilizados em sua maioria, vem de fontes não renováveis. Não estou dizendo que é unicamente, mas a maior parte ainda vem do petróleo, então é um problema ambiental. E sustentabilidade é um dos tópicos que a gente vai discutir hoje. A gente fala de transporte público, eu vou falar de transporte alternativo, planejamento urbano. Tem bastante conteúdo aí para esse que é um tema que eu acho que tem muitas chances de cair no Enem. Mas antes de começar a discutir o assunto mobilidade urbana e expor todos os argumentos relacionados a esse assunto, eu vou propor um tema: os desafios da mobilidade urbana no Brasil. E as 5 primeiras redações que eu receber relacionadas a esse tema e a todos os argumentos que eu expor aqui, eu vou corrigir e devolver para o aluno com todos os comentários para que seja possível criar esse canal, já que o meu objetivo é, na verdade, ajudar vocês, poder facilitar a vida de vocês em relação à produção de texto, língua portuguesa, informação. Então, espero poder ajudar. A gente começa com 5, depois, de repente, eu posso aumentar esse número, ok? Vamos começar? Tópico número 1, transporte público. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos 10 anos, a frota de automóveis do Brasil cresceu mais de 400%. E todo mundo sabe que as vias e rodovias não cresceram na mesma proporção, destacando, é claro, a péssima qualidade delas. Todo mundo sabe que existe uma grande concentração de população na cidade, nas grandes capitais. Eu não quero falar grandes capitais, porque vai parecer que eu estou falando só das capitais dos estados, tá? Então eu vou falar das cidades. Então existe uma grande concentração da população nas cidades, na área urbana, e isso gera uma demanda muito grande de pessoas para uma oferta muito pequena de transporte. Então há um desequilíbrio de oferta e demanda. E o que é que isso gera? Uma péssima qualidade do serviço, atrasos, falta de organização no fluxo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre planejamento urbano, que vai levar, acho que é uma das grandes promessas para soluções, quem sabe, do problema da mobilidade urbana no Brasil. E a gente sabe também que a tarifa do transporte público é uma grande reclamação da população, que diz que ela é muito alta por uma péssima qualidade de serviço. E o que é que isso gera? As pessoas que têm transporte próprio utilizam os carros, preferem utilizar os carros porque dizem que a qualidade do transporte público é ruim. Então a gente sabe que acaba sendo muitos carros nas ruas, além dos ônibus superlotados, péssima qualidade de serviço, muitos carros nas ruas, então é trânsito, congestionamento, enfim, tudo problema que todo mundo que mora nas grandes cidades conhece. E aí o que eu posso pensar como melhoria? O que eu posso pensar como uma possível solução? Requalificação do serviço de transporte público e, é claro, o planejamento urbano, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. E a gente entra no tópico número 2, que são os transportes alternativos, os outros modais, que são outras modalidades de transporte. E aí entram os veículos sobre trilhos, que são os trens, os metrôs e os VLTs, que são os veículos leves sobre trilhos. E os BRTs, que são ônibus que têm uma proposta sustentável, além de emitirem menos CO2, eles são mais rápidos e normalmente têm vias exclusivas. Além, é claro, das bicicletas, que traz junto os patins, os skates, que precisam de uma via específica e são ótimas alternativas. Fazem bem para a saúde, economizam espaço de estacionamento, as próprias vias são mais estreitas, então tem ali uma otimização do espaço. Só que qual é o grande problema? Muita gente se pergunta por que as pessoas, por que os governos, o setor público não investe nisso? Olha, não gera receita. Vai haver ali um investimento, óbvio que vai ajudar a população, a gente tem tanto problema em relação à mobilidade urbana e ao transporte público, mas não gera receita. Qual é o lucro que isso gera para o governo? Nada. E aí o que falta para essas pessoas que utilizam bicicleta, patins, skate? Investimento, infraestrutura e segurança, porque existe muitas vezes a ciclofaixa, mas nós vimos algumas vezes nos noticiários ciclistas sendo atropelados e até mortos por atropelamento no trânsito, apesar de estarem na sua faixa, apesar de respeitarem as regras. Então, assim,
tem a insegurança e tem a falta de planejamento, infraestrutura e investimento na área do transporte alternativo. E isso levando em conta também todos os outros que eu falei, VLTs, BRTs, trens, metrôs. Se tivesse investimento nessa área, nas grandes metrópoles, a gente conhece, quem já foi na Europa sabe, que lá o transporte público funciona muito bem, a estrutura é muito boa e a tarifa não é tão cara. Então aqui o problema é a tarifa é muito cara e o serviço é ruim. Então assim, isso reflete em todos os outros transportes, infelizmente. Tópico número 3, seriam 5 tópicos, mas eu vou colocar apenas em 3, porque planejamento urbano engloba os outros 2 tópicos sobre os quais eu ia falar. Que era sustentabilidade. Você pode até pensar, nada a ver, tudo a ver, daqui a pouco você vai saber por quê. E o outro são as vias e rodovias, as péssimas qualidades das nossas vias e rodovias. Distribuição, falta de espaço, falta de organização. Então eu posso incluir tudo isso em planejamento urbano, porque qual é a grande solução para o nosso problema, para o problema do nosso transporte? Planejamento urbano. E isso leva em conta muita coisa. Vamos lá, criação e manutenção de vias e rodovias para a circulação dos veículos. A gente leva em conta também ali a melhoria das calçadas, porque a gente sabe dos cadeirantes e das pessoas que vão para os trabalhos ou para a escola a pé. E a criação da ciclofaixa, que é polemicíssimo, é um assunto polemicíssimo no Brasil. Tem que se parar de pensar que a criação das ciclofaixas é apenas para lazer. Muita gente vai para o trabalho de bicicleta, acha uma excelente alternativa econômica e mais rápida. Então, a criação das ciclofaixas ajudaria, sim, na circulação das pessoas que optam pelo transporte alternativo. O primeiro passo para o planejamento urbano é a identificação do problema. O problema de Recife não é o mesmo do Rio de Janeiro, que não é o mesmo de São Paulo, que não é o mesmo de Fortaleza. Então, assim, cada cidade, cada estado possui o seu problema e precisa estudar as melhores alternativas para solucioná-lo. Isso leva em conta a participação de muitos profissionais, geógrafos, ambientalistas, engenheiros, o poder público e as principais pessoas afetadas por ele, que é a população. Então é preciso estudar os impactos, é preciso estudar o que precisa ser melhorado, a infraestrutura. Existe aí um grande desafio, porque envolve muitas pessoas e quando vier os benefícios viram para muitas pessoas, até mesmo os usuários de carro, porque a gente falou de mobilidade urbana e não falou das pessoas que utilizam carro. Muita gente acusa os carros de ser o grande gerador e o grande impacto no problema da mobilidade urbana, porque existe muito carro nas ruas. Olha, existe muito carro nas ruas, eu não estou dando desculpa, mas existe muito carro nas ruas porque as pessoas que não querem utilizar o transporte público, que é ruim, que é superlotado, preferem utilizar os carros, porque acham que é muito mais confortável andar no seu carro com ar-condicionado e enfrentar o trânsito do que andar em pé no ônibus lotado e chegar atrasado no trabalho. Então, assim, ele veio com uma alternativa e o problema não é só ele, tem mais carro na rua do que rua de fato. Então, quando a gente for olhar o problema, tem que olhar ele de forma macro, tá? Acima de muita coisa, envolve muita gente, envolve muitas coisas, envolve o poder público. Então, assim, não adianta a gente culpar ou focar numa coisa só. Tá bom? E aí vem os desafios. Quais são os desafios da mobilidade urbana? Rodízio é a solução? Aumentar a quantidade de ruas é a solução? Eu quero que você pare, você que está assistindo esse vídeo, pare e reflita. Quais são as melhores alternativas para solucionar esse nosso problema? Eu quero que você, como usuário, seja de carro, seja de transporte público, não importa, ou o cara da bike, não importa. Pensa quais são as melhores soluções para esse problema, escreve e coloca todos eles na sua redação. Eu já propus o tema, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Escreve sobre ele, o limite é 30 linhas, pode ser manuscrito, pode ser digitado, enfim, fica a seu critério. E envia para mim, aritana@gmail.com. Eu espero poder ter ajudado você. Acesse meu canal, aritanacorreia.com.br, assina lá, assina aqui também no meu canal no YouTube, dá um like no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa eles entrarem também nessa discussão, que é um problema nacional, e vamos tentar resolver esse problema, quem sabe, inicialmente no papel, e quem sabe um dia as nossas soluções não virem prática. Do tráfego. Mas agora no século XXI, o objeto que um dia foi aliado tornou-se o grande vilão, com todo o problema de tráfego e tráfego. Primeiro tópico, transporte urbano, transporte público.